Pois é, galera, hoje, exatamente hoje, o meu canal tá completando 3 anos de existência. 3 anos fazendo animações, 3 anos de queda, 3 anos de glória e 3 anos trazendo animações boas pra vocês. Então, como forma de especial, eu vim aqui trazer o porquê de 2024 ter sido o melhor ano da minha vida. Mas hoje eu não vou falar sobre a internet, como eu já venho falando há bastante tempo, mas sim sobre a minha vida escolar, que foi o que fez 2024 ser um ano tão especial pra minha vida. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que esse cenário é exatamente o cenário da minha sala no quinto ano, em 2024. Sim, eu tive a façanha de conseguir achar isso, pesquisando só o nome da minha sala no Google e contando o perfil do Facebook dela. Mas enfim, com isso explicado, vamos para o vídeo. Do primeiro até o quinto ano, que foi entre 2020 e 2024, eu estudava numa escola chamada Yolanda. Porém, aquela escola só é o quinto ano. Então, quando eu fui pro sexto ano de 2025, eu fui juntado pra uma escola que ficava do lado chamada Leandro, mas isso vai ficar pra outro vídeo. E um dos principais fatores que fez 2024 ser meu melhor ano escolar foi meu grupo de amigos, que eu vou apresentar todos eles pra vocês. Wellington, que eu conheci no terceiro ano e a gente falava sobre Minecraft. Carlos, que eu conheci no quarto ano e ele dublava as minhas historinhas que eu fazia no caderninho. Alejandro, que eu conheci no quinto ano e era o que eu menos conversava porque a gente conversava só na saída, na calçada, esperando a minha perua chegar, e a perua dele é a primeira a passar. E Matheus, que eu conheci no quarto ano também, e a gente conversava lá na calçada enquanto a minha perua não passava. E pra fechar com chave de ouro, o Daniel, que eu era vizinho, que a gente era vizinho desde quando a gente era menorzinho. E no quinto ano eu finalmente tive a oportunidade de a gente se encontrar, ainda por cima na mesma sala. E eles foram tão especiais para minha vida escolar que eu decidi reutilizar eles como personagens da Hexagonal Squad. Tipo, o Carlos é o Carlos da Hexagonal Squad, Matheus é o Matheus, o Alejandro é o Alejandro Fire e o Daniel Raio X. O único que eu não botei é o Wellington, que eu substituí pela minha irmãzinha Alice. E eu vou falar um negócio pra vocês. O Daniel era o amigo mais especial que eu fiz no Yolanda durante esse período inteiro que eu passei ali. E meio que nós éramos uma dupla de amigo fiel, tá ligado? Tanto que quando era educação física, quando não era queimada, pega-pega, algum negócio do tipo, a gente ficava lá no canto da quadra, atrás do gol, e ficava fazendo as historinhas. Tanto que a gente criava países fictícios, a gente botava nossos personagens das historinhas, e nós era basicamente a dupla resenha da sala. E sério, quando eu falo que eu e o Daniel éramos uma dupla fiel, a gente era mesmo. Porque a gente era tão fiel que eu sentava na última carteira da primeira fileira e o Daniel sentava na primeira carteira da última fileira. E como eu ajudava o Daniel, já que o Daniel não sabia muito, a professora decidiu botar eu atrás do Daniel. Ou seja, até a professora e até os alunos concordavam que a gente era a dupla mais resenha da sala. E vasculhando as imagens do Yolanda para poder fazer esse especial, encontrei uma foto minha e do Daniel. E eu vou mostrar elas aqui no vídeo separadamente. Aqui a foto minha e uma foto aqui do Daniel. Porém, não era só eu e o Daniel que éramos reconhecidos. Eu também era reconhecido como o desenhista da sala. Sério, se você estivesse estudando na minha sala e precisasse fazer um trabalho em grupo que era de artes, eu com certeza seria o moleque que você ia chamar. Tanto que eu tive 3 cadernos de HQs lá em 2024. Um que eu usei de fevereiro até maio, um que eu usei de maio até novembro e um que eu usei de novembro até o fim do ano. E eu basicamente era reconhecido por esses quadrinhos e pelos meus desenhos. Tanto que até a tia que ficava cuidando do recreio já olhou meu caderno de HQs. E, aproveitando que a gente tá falando aqui desse caderno, eu e o Carlos éramos as pessoas que mais falavam sobre essas HQs. Tanto que a gente sentava lá no cantinho específico do recreio, junto com o Wellington, e a gente ficava lá conversando sobre essas HQs. E às vezes eu também chamava o Matheus e o Alejandro pra gente ficar discutindo e dublar essas HQs minhas.
Porém, se você pensa que acabou por aqui, você está achando errado. Porque eu ainda não te contei como era a aula de artes da minha sala. No início lá das aulas, que foi lá de fevereiro até comecinho de abril, a gente tinha uma professora que ela não era chata, nem era legal, era média. Tanto que eu só fiz os pouquinhos desenhos que ela passou pra nós lá na sala. Só que a partir do dia 2 de abril até o fim do ano, a gente passou a conviver com o professor que era corcudo e bem que ele não sabia escrever direito. Tanto que quando foi pra escrever a plataforma que a gente chamada Matific, que é escrita assim, como eu tô escrevendo, ele escreveu assim. Pois é. E meio que a aula de artes com esse professor passou a ser a minha segunda aula preferida, só perdendo pra educação física. Porque, sério, aquela aula parecia uma aula livre. Tanto que eu e o Daniel nós fazíamos dupla, mesmo que a gente sentava um atrás do outro. E a gente às vezes desenhava o que o professor pedia, ou às vezes a gente fazia também desenho livre, já que na maioria das aulas o professor pedia desenho livre. Na maioria das aulas não, né? Às vezes, mas a gente fazia tanto desenho livre quanto desenho que eles pediam, e os dois ficavam mó top. E se você pensa que eu não era usar de exemplo, eu era usar de exemplo sim. Não como exemplo ruim, como exemplo bom. Porque teve um dia, inclusive, que eu falei pro professor que eu tinha um canal no YouTube. E como ele tinha um computador que projetava lá na TV da sala, eu simplesmente postei no meu canal pra sala inteira, que era mais ou menos uns 30 ou 26 alunos por aí. Só que tem o porém. O meu canal naquela época era inspirado na Bruna Maria. Pois é. Eu gostava tanto de educação física e de artes que a segunda aula era de educação física e a terceira era de artes. Ou seja, quando eu voltava da quadra, eu já estaria dentro da sala vendo aula de artes também. Ou seja, quarta era realmente um dia especial. Porém, se você pensa que era só esses fatores que eram especiais, você está achando errado também, porque a saída também era incrível. Eu ficava uns 5 minutos, todo mundo ficava uns 5 minutos lá dentro do pátio. Só que daí, quem é de perua ficava ali na calçada depois desses 5 minutos. Por um tempo, por uns 10 minutos, eu ficava conversando com o Alejandro até a perua dele passar, porque a perua dele era a primeira a passar. E o resto do tempo eu ficava conversando com o meu amigo Thiago, que era da minha perua, e também com o Matheus, que a gente ficava conversando sobre o YouTube, sobre os meus desenhos, sobre o meu canal do YouTube, e por aí vai. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente esse vídeo deu bastante trabalho. Esse vídeo foi o único que eu consegui comentar tudo que aconteceu na minha vida escolar de 2024. Então, se você realmente gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreva no meu canal também, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Então deixe seu like e divulgue esse vídeo também, até porque esse vídeo merece pelo menos uma ou duas divulgações, né? Enfim, é isso e falou!